Olá, adoradores! Este salmo é intitulado Ao Mestre do Canto com Instrumentos de Cordas, Salmo de Davi. Nós não sabemos em que circunstâncias este salmo foi escrito, mas como sempre Davi estava em apuros. Parece ter sido depois que ele se tornou rei. Por causa da frase dos confins da terra clamo a ti, no versículo 2, alguns pensam que pode ser que tenha sido na época da rebelião de Absalão, quando Davi estava longe do palácio, fugindo do seu filho. Davi entendeu que, embora Deus ouça todas as orações, ele não atende a todas as orações. Ao começar sua oração desta forma, Davi estava pedindo, de fato, uma resposta. Há um tom de urgência no seu clamor. Pelo que sabemos, Davi não viajou muito para fora da terra prometida, mas essa oração foi feita desde os confins da terra. E esse termo pode denotar uma distância geográfica longe, como também pode ser uma metáfora para o desespero, alienação e distância espiritual do Senhor. O fato é que Davi estava no limite das suas forças e dos recursos humanos. Ele estava com seu coração sobrecarregado. Naquele momento, ele precisava de uma rocha, um lugar de estabilidade, segurança, algo forte o suficiente para ajudá-lo a resistir às adversidades. Davi precisava de uma rocha que fosse mais alta do que ele, acima da sua sabedoria, acima das suas habilidades. Ele precisava que Deus o conduzisse a essa rocha, pois ele não conseguiria chegar sozinho àquela posição firme, acima da crise que ele estava passando. Ele estava muito abatido, deprimido e exausto. Não sabemos por que ele estava tão sobrecarregado e é até melhor que não saibamos, porque se soubéssemos as suas circunstâncias específicas, seríamos fortemente tentados a pensar que o resgate e a vitória de Deus se limitam apenas àqueles que se encontram na mesma situação. Deus queria que essa oração fosse feita pelo seu povo, não importando a razão pela qual o seu coração esteja sobrecarregado. A ideia de Deus ser uma rocha é um destaque nos Salmos de Davi, porque ele usou as rochas do deserto da Judéia como locais de refúgio e proteção durante vários anos quando fugia da ira do rei Saul. Para nós cristãos, Jesus Cristo é a rocha que é mais alta do que nós por causa da sua origem divina, superior por causa da sua perfeita obediência, superior por causa dos seus sofrimentos e superior por causa da sua ascensão e glorificação à direita de Deus. Davi lembrou de como Deus havia respondido suas orações do passado. O próprio Deus havia sido um abrigo e uma torre forte para ele. A imagem de habitar no tabernáculo do Senhor remonta à experiência do deserto, quando o Senhor habitava no meio das tribos de Israel. Note que ele diz que eu possa habitar no teu tabernáculo. Ele não diz habitarei no meu palácio. Isso porque Davi tinha prazer em estar na presença do Senhor. Nenhuma imagem poderia expressar plenamente a grandeza da ajuda de Deus a Davi. Ele usa apenas algumas: um abrigo, uma torre forte, o tabernáculo, o abrigo das asas do Senhor. E com imagem após imagem, Davi construiu a ideia da rocha que era mais alta do que ele, onde ele desejava estar. No versículo 5, Davi menciona seus votos ou promessas feitos ao Senhor e que ele continuou a honrar. Deus ouviu esses votos e deu a Davi o governo sobre o seu povo, ou seja, a herança daqueles que temem o seu nome. Apesar de seu trono provavelmente correr perigo nessa ocasião, Davi esperava com confiança a bênção de Deus sobre o seu reinado. Não porque ele se considerava o melhor, mas porque ele sabia que Deus cumpriria as suas promessas. Ele sabia que seu reino não era como o de Saul, que acabaria quando ele morresse, mas que seria estabelecido entre os seus descendentes para sempre. E essa promessa se cumpriu em Jesus Cristo, o Filho de Davi, que tomou posse do reino e reinará para todo sempre. Este salmo é tão messiânico que somente o reino eterno de Cristo cumpre sua mensagem.
A oração que ele permaneça para sempre diante de Deus significa que o rei Davi viva em plenitude, protegido pela misericórdia e pela fidelidade de Deus. Davi começou o salmo clamando desesperadamente a Deus com um coração sobrecarregado e oprimido, mas ele termina com louvor, honrando o caráter de Deus expresso no seu nome, e deveria fazer isso diariamente e para sempre. Se Deus cumpre diariamente suas promessas, nada mais justo que façamos diariamente a nossa parte. Ele cumpre a sua aliança e não devemos esquecer da nossa. Note a expressão para sempre e dia após dia. São expressões que levam a nossa mente para frente por tempo indeterminado a partir do que está agora diante de nós. É só começar, como Davi, cumprindo o que prometemos ao Senhor e louvando o seu nome. E o salmo de amanhã é sobre uma canção com uma letra linda, na qual Davi mostra como a sua alma espera e descansa somente em Deus. Um exemplo maravilhoso para nós. Não perca, é amanhã aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!